Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. De fato, quando eu vejo o trabalho entre os indígenas, isso me alegra o coração e me emociona, que por um tempo, por uns anos da minha vida, eu desejei muito trabalhar entre os indígenas como missionário. E aí, quando eu terminei o seminário, terminei em 98 e em 99 fui fazer o curso da ALEM, lá em Brasília, que a ALEM é a Associação Evangélica Missionária, linguística, Linguística missionária, que trabalha como ensinando como aprender uma língua, como fazer a tradução, porque vocês sabem que das 250 tribos mais ou menos que tem no Brasil, poucas têm a Bíblia, Então precisa de tradutores, precisa de aprender, você vai começar lá no meio do povo a aprender a cultura, a aprender a língua, E se for ainda ter condições, fazer trabalho de tradução também, Então desses ainda tem cerca de 99 tribos que não têm ainda presença missionária. E dessas que já têm presença missionária, mais ou menos, eu acho que mais de 30 que tem apenas o Novo Testamento traduzido. E tem umas 3, se eu não me engano, que tem toda a Bíblia traduzida. Então, há um grande trabalho ainda a ser feito, E temos orado. Tive a oportunidade de estar lá também no Pará, no curso da ALEM, a missão ALEM, chamado Sobrevivência na Selva, Lá na tribo, juntamente com... Não basicamente... nós ficamos numa ilha onde o missionário estava, o pastor Gino e a família, e de lá a gente ia para a tribo dos Paracanã. Ficamos esse tempo lá e foi muito interessante lá a gente ia aprender lá algumas sobrevivências de como viver na selva, E uma das experiências marcantes também foi quando a gente foi para sair caçar mateiro, Que nós conhecemos como veado. Foi muito interessante essa experiência lá, nessa caça, Então, depois também, eu mais a Janda, nós visitamos a Missão Kaiowá. Missão Kaiowá vocês conhecem, Que já faz um trabalho, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente, faz um trabalho com os Kaiowá já há muitos anos, Nós estivemos lá também visitando a Missão Kaiowá e foi muito bom, uma experiência maravilhosa. Espero que, quem sabe, um dia vocês tenham a oportunidade também de visitar a Missão Kaiowá, de ir também num trabalho que se chama PAN, Programa de Assistência Missionária. São jovens que vão para uma determinada campo missionário indígena, A Missão Novas Tribos do Brasil tem esse programa para levar jovens que quiserem conhecer e ajudar no trabalho braçal mesmo, Lá na tribo, Então, depois a gente pode conversar mais sobre esse assunto aí, quem sabe a gente vai lá, fazer uma experiência inesquecível, Juntamente com os povos indígenas, e que é muito bom ver o testemunho também. Nós lá, quando eu estive nesse programa, também foi um mês, da missão Novas Tribos do Brasil. Nós fomos lá na aldeia, lá na Ilha do Bananal, e lá nós ouvimos testemunho de conversão. Um desses testemunhos de conversão foi do irmão André, um senhor já de idade, contando o testemunho como ele ouviu o evangelho através dos missionários que lá estão. Duas missionárias. Depois mais uma, e aí é muito emocionante ver o testemunho de conversão também de um indígena. Convido você a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 12. Neemias, capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do verso 27. Diz a palavra de Deus:
Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, que são aqueles pratos, né? Lembra do prato? Esse é o símbolo. Alaudes, alaude é um violão de 11 cordas, 5 cordas unidas, 6, que são 10, né? E uma sozinha. Alaudes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Gebá e de Azamavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Messulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia diante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente às escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até as portas das águas da banda do Oriente. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, da muralha, desde a torre dos fornos até ao morro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananael e pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo, os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que com júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, peça a Deus que continue a falar ao seu coração, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Pai bendito, nós te louvamos. Que a alegria do Senhor, que a nossa força, enche o nosso coração e que possamos, ó Deus, ser um povo que conhece os vivos de júbilo, ó Deus, e que vive com alegria na tua presença, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, livra-nos dos ladrões da alegria, que possamos ser um povo que possamos festejar, ó Deus, o Senhor e o que o Senhor fez e fará para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem é o criador da música?
Da onde veio a música? Da onde vem a música? A música vem de Deus, a música vem do céu, né? Aliás, das religiões existentes, o cristianismo podemos dizer que praticamente é a única que, de fato, tem cânticos e músicas e toda essa celebração que nós vemos, porque nas outras religiões o máximo que tem são uns mantras, uns negócios assim que é muito diferente, né? E comparando também o cristianismo com as outras religiões, o cristianismo é a única religião aonde o Deus se sacrifica em lugar do pecador para que ele seja salvo. Nas outras religiões é o contrário, é o pecador tentando, por meio do seu sacrifício, alcançar a salvação e jamais alcança, né? Porque o pecador não consegue salvar a si mesmo. Mas, no cristianismo, né, no verdadeiro cristianismo, o Salvador, que é Cristo, Deus se sacrifica em lugar do pecador para que esse possa ser salvo. Então, uma diferença tremenda, né? Muito grande, né? Queridos, e quando nós lemos esse texto aqui, eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o louvor a Deus, além de ser um instrumento de celebração e adoração e de gratidão, também é uma arma de guerra espiritual. Então, vamos ver primeiramente aqui a dedicação dos muros, das muralhas de Jerusalém, nos versículos 27 a 30, que diz: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas e todos os seus lugares para fazerem vir, a fim de fazerem a dedicação dos muros com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaudes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto das campinas dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Azamavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. A dedicação, irmãos, dos muros ou das muralhas de Jerusalém que foram reconstruídas. Vocês sabem que aqui nós estamos vendo a reconstrução, Neemias conta a reconstrução dos muros de Jerusalém que tinha sido destruído, né? E eles reconstruíram por uma obra de Deus na vida do seu povo em 52 dias. Até os próprios adversários de Israel tiveram que reconhecer que aquilo ali, Deus estava naquele negócio que não tinha como eles fazerem num tempo tão curto e tão recorde, né? Então, em 52 dias, fizeram a reconstrução dos muros e os líderes e todo o povo se purificaram e se santificaram e se consagraram ao Senhor nessa dedicação. Isso aqui já nos ensina, irmãos, que os muros ou a muralha era apenas um símbolo da presença de Deus, da segurança que Deus nos dá, porque Israel tinha que confiar no Senhor dos Exércitos. A confiança não deveria estar nos muros, porque os muros até tinham sido destruídos, mas agora reconstruídos, eles tinham que confiar no Senhor. Quem traria a segurança para eles, ao povo de Deus, não seria aquelas muralhas, mas o Senhor. E assim eles dedicam aquela construção a Deus. E a música, irmãos, deve juntamente com a dedicação, vir junto com a consagração, com a purificação da vida. Vocês percebem aqui que eles se consagram às suas vidas. Não só os muros, as portas, mas as suas vidas. Os cantores, os músicos, os sacerdotes, os levitas se purificam. Há uma purificação. Porque Deus, queridos, Ele está olhando para o nosso coração. Não basta apenas termos instrumentos afinados, nós precisamos ter o nosso coração afinado na presença do Senhor. E como é que se afina o coração na presença de Deus? Purificação, santificação, consagração ao Senhor. E então, em primeiro lugar é isso, dedicação dos muros e purificação da vida ao Senhor. Em segundo,
o louvor e a alegria dos coros em procissão juntamente com o povo. Irmãos, que coisa extraordinária, eu fico imaginando essa cena aqui. Olha comigo no verso 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda da porta do monturo. Agora olhe no versículo 38, como que vai agora esses coros? Um coro vai de um lado, outro vai de outro. Verso 38, o segundo coro ia em frente e eu após eles, Neemias dizendo, metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo, e desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananael e pela torre do Sem, até a porta do gado. O coro está indo, cantando, os instrumentos tocando, e pararam à porta da guarda. No verso 40 agora. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias ia com as trombetas. Também as trombetas estavam ali tocando, várias trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Esraías, e no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Agora já os sacrifícios, é claro, feito embaixo, né? Eles descem da muralha, olha que a muralha tem espaço para que eles pudessem caminhar ali sem cair, né? Tendo a proteção também do amureta. Depois você pode pesquisar isso, como era que eram as muralhas de Jerusalém na época de Neemias. Pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu de muito longe. De vez em quando eu ouço o Renato dizer, né? Nosso Deus é um Deus alegre. E é verdade. Nosso Deus é um Deus alegre, né? E a alegria do Senhor, amados, é a nossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz isso: a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, imagine então a caminhada desses coros, dessa procissão maravilhosa em cima da muralha, e o encontro então dos coros na casa de Deus, ali, agora, depois da reconstrução dos muros de Jerusalém. Que alegria, que alegria. Observe quanta alegria no verso 43, quanta alegria aqui. Primeiro, se alegraram em oferecer grandes sacrifícios, diz o versículo, né? Ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Segundo, Deus os alegrou com grande alegria. Deus os alegrou com grande alegria. Terceiro, as mulheres e as crianças também se alegraram, diz aí. Também as mulheres e os meninos se alegraram, irmãos. Não só os sacerdotes, os levitas, os líderes do povo, mas também todo o povo, do maior até o menor. Eu não sei se você já teve essa experiência de ver criança pulando de alegria, porque viram e sentiram juntamente com os adultos a alegria, a felicidade. Já teve isso? Já teve essa experiência? É maravilhoso, né? A alegria contagiante, a alegria de Deus foi contagiante no meio do seu povo. E em quarto aqui, diz que a alegria ultrapassou as fronteiras, foi longe, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe se ouviu o júbilo de Jerusalém. De fato, tem que ser assim. Se tem um povo que tem motivo de alegria, de pular de alegria, de gratidão, de celebrar, de festa, esse é o povo de Deus. Então, amados,
o louvor a Deus, além de ser um instrumento de celebração, de adoração, de gratidão, também é uma arma de guerra. E agora eu quero falar nessa parte aqui sobre essa arma de guerra. Nós vemos essa manifestação, né, de júbilo, quando, por exemplo, Deus vence o exército de Faraó, pelejando por Israel, e aí quando Israel atravessa o Mar Vermelho, e o povo, então, livre do exército, que o exército de Faraó tinha morrido no mar, o que Miriam faz com as mulheres? Pega lá uns instrumentos e vão cantar e dançar e festejar de alegria pela salvação. Depois, quando o povo de Israel vai estar entrando na terra prometida, nós temos ali Josué, capítulo 3, versículo 5, que diz: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí, mais na frente, nós vamos ver, capítulo 6, versículo 16, que diz: e sucedeu que na 7ª vez que eles rodearam as muralhas de Jericó, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Simplesmente tocando as trombetas e louvando ao Senhor, Deus deu a eles a vitória sobre Jericó. Uma arma de guerra, louvor. Também nós vemos Davi como um guerreiro e músico, usou muito também dessa arma de guerra nos Salmos. Nós vemos, por exemplo, o Salmo de número 24, quando Davi vai dizer assim, no versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E aí, mais à frente também, no Salmo de número 110, olha o que Davi diz. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cedro do seu poder, dizendo, domina sobre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O Senhor Jesus Cristo sendo o Rei dos Reis e o nosso sumo sacerdote. Quando você volta lá no Salmo 124, nós temos ali anteriormente, o Salmo 24, 23 e 22 estão perto do Salmo 24 ali. Então, esses dois salmos apontam, falam da vitória de Cristo, aqui também o Salmo 110, da vitória de Cristo como rei, como sacerdote. E lá no Salmo 22, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. É no Salmo 22 que nós lemos o que está escrito, que diz, Deus meu, por que me desamparastes? Então, nós temos ali o bom pastor dando a sua vida pelas ovelhas, apontando para a obra do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. No Salmo 23, Jesus é o bom pastor que conduz as suas ovelhas até o lar celestial. Começa dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então o bom pastor está conduzindo as suas ovelhas até o lar celestial. E quando chega no Salmo 24, Jesus é o pastor vitorioso, o supremo pastor, que entra na glória, vitorioso, porque ele é vencedor do pecado, é vencedor de Satanás, é vencedor da morte. Ele morreu e ressuscitou, e foi assunto ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, é recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória, vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, fazendo o seu povo também vitorioso, mais que vencedor, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte. Nós estamos juntamente com Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E o Salmo 110 nos apresenta isso. Jesus, inclusive, cita o Salmo 110, quando ele diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, nós vemos aí que Davi entendia, né? Entendia muito bem que o louvor a Deus era ali uma arma de guerra, e nós vemos também, lá no texto, agora abre a sua Bíblia comigo, lá em no texto que foi lido aqui, vamos relembrar alguns versículos aqui, 2 Crônicas, capítulo de número 20, olha como o louvor aqui se apresenta como essa arma de guerra na vida do seu povo. 2 Crônicas 20, nos versículos de 1 a 4, nós temos aqui uma multidão, um exército numeroso que vinha contra Judá. E Josafá tem medo, e ele se pôs a buscar ao Senhor, e ele apregou jejum para o povo de Judá. E o verso 4 diz que ele se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E aí, o verso 14 e 15 diz, então, o Espírito, olha a resposta de Deus, está vendo consagração aí, santificação? Então, o Espírito do Senhor veio na congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, no que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E olhe comigo no versículo 18 e o versículo 22, o verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E olha o que acontece no verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. A vitória veio quando eles começaram a cantar e a louvar o Senhor. Deus deu a eles a vitória. Novamente nós vemos aqui, irmãos, o povo de Deus se santificando, se consagrando e louvando ao Senhor. Porque enquanto nós estamos cantando e louvando com corações santificados, Deus está nos dando a vitória sobre as forças do mal. Amém, amados? Pastor, mas e o Novo Testamento? Como isso acontece? Eu quero apenas citar um texto aqui. Abre a sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 16. Vai com a sua Bíblia lá agora comigo. Vamos ler esse texto que mostra como a oração e o louvor agradam a Deus nesse combate espiritual contra as forças do mal. Atos 16, verso 23 em diante.
E depois de darem em Paulo e Silas, muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Reclamava? Murmurava? Não. Orava e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas da prisão, soltaram-se todas as cadeias de todos. Você já viu algum terremoto que as pessoas não morrem, né? ou não ficam as coisas destruídas? Só esse terremoto de Deus aqui que não acontece isso, né? Porque libertou, nada caiu em cima, e foi um terremoto, né? Ali a presença de Deus manifestando muito forte, mas para libertação. E o verso 27 diz: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, porque pensou, foi todo mundo embora, eu sou o responsável, eles vão me matar, porque eu sou o responsável dos presos. Então, é melhor já me matar. Supondo que os presos tivessem fugido. Verso 28, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia! Irmãos, oração e louvor na guerra espiritual contra o mal. Paulo e Silas ali orando e louvando ao Senhor. E qual foi o resultado? Conversões e alegria, grande alegria pela salvação, por terem crido em Deus. Isso nos faz lembrar que aqui Paulo está em Filipos e depois ele escreve uma carta à igreja dos Filipenses, onde no capítulo 4, versículo 4, os irmãos sabem de cor, não sabem? Filipenses 4:4 diz o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. Para ensaio está mais ou menos, vou falar, agora vai ficar bonito, vamos lá? Eu vou falar a primeira parte. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. Aleluia, alegrai-vos, alegrai-vos. Nós precisamos tomar cuidado com os ladrões da alegria, porque Satanás sabe que o louvor é uma arma de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, mas Satanás quer roubar isso de nós. E há muitos ladrões de alegria que nós devemos estar atentos para que não sejamos um povo triste, deprimido, cabisbaixo, mas um povo que vive a alegria do Senhor. Por isso, irmãos, quero trazer aqui algumas aplicações. Primeira, consagre sua vida ao Senhor e louve a Deus em todas as circunstâncias. Louve a Deus em todas as circunstâncias. O hino 108 diz: se paz amador mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E ali fala também de uma guerra contra Satanás. Quando Satanás vem com as armas, com as tentações, com os ataques, mas o Senhor nos dá a vitória, porque sou feliz com Jesus, meu Senhor. E
Segundo, se tem um povo na terra que tem motivo de se alegrar com alegria eterna, é o povo de Deus. Terceiro, seja alegre, porque o seu Deus é um Deus alegre. Quarto, a alegria do Senhor é a nossa força. Quinto, não permita que os ladrões da alegria roubem a sua alegria. Sexto, ore mais, jejue, como nós vemos aqui, muitas vezes dos louvores, havia jejum, havia consagração, louve mais, cante louvores ao Senhor em todo tempo, em todo tempo. Sétimo, todos nós podemos louvar a Deus, mas os músicos mais ainda na condução do povo de Deus. Vocês perceberam aqui que ali estavam os cantores e depois o coro, e aí na frente o povo atrás, e as mulheres, e as crianças, e aquela festa, aquela alegria, conduzidos nesse momento de louvor a Deus. E por último, em oitavo, feliz da igreja, que entende que o louvor, além de ser um instrumento de adoração, de consagração, de gratidão, de celebração, é também uma arma de guerra espiritual. Nós vamos cantando e vamos louvando, e Deus vai nos dando vitória sobre as forças do mal, sobre os nossos inimigos, sobre o mundo, a carne e o diabo. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar, pedindo a Deus que aplique ao nosso coração a sua palavra, em nome de Jesus. Deus querido, Deus bendito, faz-nos um povo cheio do Espírito Santo e cheio da alegria do Espírito Santo no nosso coração, cantando com hinos e salmos e cânticos espirituais, com gratidão, louvando ao Senhor. Ó Deus, durante a nossa vida, enquanto vivermos, porque para isso o Senhor nos fez, para sermos adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Consagra, santifica, purifica os nossos corações, Senhor, para que sejamos um povo agradável aos teus olhos e possamos manifestar ao mundo a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Nos santifique e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.